Olá, turma! Na aula de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a atividade 1C do projeto didático Lendo e Compreendendo Textos Dramáticos. Vamos junto? No primeiro momento desta aula, vocês irão realizar a leitura de dois textos que estará disponível no seu roteiro de estudos da semana, onde você deverá fazer algumas comparações, tá bom? Então, a proposta dessa atividade é que você faça a leitura dos dois textos e, na sequência, você complete o quadro da página 170 do teu Ler e Escrever, tá bom? Você vai perceber que nós, professoras do quarto ano, separamos para vocês uma releitura da fábula do Monteiro Lobato, A Cigarra e a Formiga, tá? Então, nós teremos lá disponíveis para vocês um texto teatral e um texto narrativo, onde você deverá realizar a leitura completa dos dois materiais e depois completar o quadro aqui do seu Ler e Escrever. Vamos lá! O que você deverá completar aqui nesta tabela? Então, você vai fazer a comparação com relação às semelhanças e às diferenças dos dois textos. Primeiro, os personagens são os mesmos? Qual é a diferença, qual é a semelhança que você percebe ali na apresentação dos personagens dentro das duas histórias? Aí você deverá descrever também o que há de semelhante e diferença nas características dos personagens, lembrando que nas aulas anteriores vocês já aprenderam que características são adjetivos. Então, as características a qual me refiro com relação a essa comparação é que você observe justamente quais são as qualidades, quais são as atitudes, como esses personagens são descritos, como que eles são apresentados nos dois textos. E aí você faz essa comparação aqui no quadro das semelhanças e diferenças desses personagens. Outra coisa que você vai fazer outra comparação é com relação ao ambiente onde se passa a história. Onde ela acontece? Acontece na cidade, na floresta, em que local a história acontece, tá bom? Depois você vai comparar o relacionamento dos personagens dentro da história, que no caso é o conflito, né? Se ele aparece idêntico, ou quais são as diferenças e semelhanças dentro das duas histórias com relação ao conflito. E lembrando que o conflito é aquela parte da história que se aproxima de um desfecho. Desfecho é justamente ali o final da história, a consequência das atitudes dos personagens dentro do roteiro, tá bom? Então, nós temos ali também a necessidade de que você faça a comparação com relação à semelhança e diferença do desfecho, como que a história termina. Aqui, com relação à forma composicional, você vai justamente analisar como que o texto é organizado, como que é apresentado a fala dos personagens, como que é descrito o local onde a história acontece, né? Se o texto ele está narrado, ele está sendo contado ali em primeira pessoa, se é o próprio personagem que está contando a história com sua fala, com a sua postura, ou se o texto está escrito em terceira pessoa, que nós dizemos ali que é um texto com discurso indireto, uma pessoa conta uma história que ela ouviu, é uma narrativa, tá? Então, nós temos a necessidade de fazer essas comparações. Se o texto está escrito em primeira pessoa, com um discurso direto, onde o personagem fala e apresenta o local e vive os conflitos, ou em terceira pessoa, no discurso indireto, contado ali a partir da descrição de um narrador, tá bom? Então, eu preciso que vocês realizem a leitura com muita atenção dos dois textos que está no final do seu roteiro de atividades da semana, tá? São duas releituras da fábula do Monteiro Lobato, A Cigarra e a Formiga, e depois converse com seus familiares e façam ali o preenchimento do quadro da página 170. Caso tenham alguma dúvida, turminha,
entre em contato com a professora da turma, tá? Este é um momento também para você convidar os seus familiares para fazer com você a leitura dramática do texto. Garanto que vocês vão se divertir. Espero que vocês tenham compreendido qual é a proposta dessa atividade e estejam principalmente se cuidando para que em breve possamos nos encontrar, tá bom? Deixo aqui o meu grande abraço a todos e até a nossa próxima aula, turma. Tchau, tchau!